Pergunta: por que orar? Qual o sentido em orar se Deus conhece o futuro e já está no controle de todas as coisas? Se não podemos mudar a opinião de Deus, por que devemos orar? Por que orar? Por que orar se Deus já está no perfeito controle de tudo? Por que orar se Deus sabe o que vamos pedir antes que o façamos? Primeiro, a oração é uma forma de servirmos a Deus. Lucas capítulo 2, versos 36 a 38. Oramos porque Deus nos ordena que o façamos. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Segundo, a oração é exemplificada para nós por Cristo e a igreja primitiva. Marcos capítulo 1, verso 35. Atos capítulo 1, verso 14. Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Atos capítulo 6, versículo 4 e Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. Se Jesus achava que valia a pena orar, também devemos achar. Terceiro, Deus determinou a oração como meio para que pudéssemos obter suas soluções em inúmeras situações. A. Preparação para grandes decisões. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. B. Derrubar barreiras demoníacas da vida das pessoas. Mateus capítulo 17, versos 14 a 21. C. Ajuntamento de obreiros para a colheita espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 2. D. Obtenção de forças para vencer a tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. E. Um meio de fortalecer a outros espiritualmente. Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19. Quarto, temos a promessa de Deus que nossas orações não são em vão, mesmo se não recebemos especificamente o que pedimos. Mateus capítulo 6, verso 6 e Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Quinto, Ele prometeu que quando pedimos por coisas que estejam de acordo com sua vontade, Ele nos dará o que pedimos. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. Às vezes, Ele atrasa sua resposta de acordo com sua sabedoria e para o nosso benefício. Nestas situações, devemos ser perseverantes e persistentes em oração. Mateus, capítulo 7, verso 7 e Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. A oração não deve ser vista como nosso meio de obter que Deus faça nossa vontade na terra, mas como meio de obter a vontade de Deus feita na terra. A sabedoria de Deus em muito excede a nossa. Em situações para as quais não sabemos especificamente qual a vontade de Deus, a oração é o meio de discerni-la. Se Pedro não tivesse pedido a Jesus para chamá-lo para fora do barco até a água, teria perdido tal experiência. Mateus, capítulo 14, versículos 28 e 29. Se a mulher síria, cuja filha estava influenciada pelo demônio, não tivesse orado a Cristo, sua filha não teria sido restabelecida. Marcos capítulo 7, versos 26 a 30. Se o homem cego fora de Jericó não tivesse clamado a Cristo, ele teria continuado cego. Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43. Deus disse que muitas vezes não recebemos porque não pedimos. Tiago capítulo 4, verso 2. Em um sentido, a oração é como compartilhar o evangelho com as pessoas. Não sabemos quem responderá à mensagem do evangelho até que o pregamos. O mesmo ocorre com a oração. Nunca veremos os resultados de uma oração respondida até que oremos. A falta de oração demonstra a falta de fé e a falta de confiança na palavra de Deus. Nós oramos para demonstrar nossa fé em Deus, que Ele fará assim como prometeu em sua palavra, e que abençoará nossas vidas abundantemente, mais do que podemos pedir ou esperar. Efésios capítulo 3, verso 20. A oração é nosso primeiro meio de ver a obra de Deus na vida de outros. Por ser nosso meio de nos ligarmos ao poder de Deus, como se nos ligássemos a uma tomada, é nosso meio de derrotar nosso inimigo e seu exército, Satanás e seu exército, que por nós mesmos não teríamos forças para vencer. Por isto, que Deus nos encontre sempre perante seu trono, pois temos um sumo sacerdote no céu, que pode se identificar com tudo o que passamos. Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16. Temos sua promessa
de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18. Que Deus possa glorificar seu nome em nossas vidas, conforme criamos nele de forma suficiente para que venhamos sempre a ele em oração.